E a questão da transcrição não, né? Ainda mais que tá em inglês meu negócio aqui, é que não mesmo. Ah, deixa eu compartilhar aqui. Beleza? Vocês estão vendo aí o meu... Agora estão vendo o meu roteiro? Sim. Então, a Lilian colocou uma questão, né, que quando eu apresentei aqui as questões, as atualizações que estavam fazendo do nome do arquivo, a parte do Zotfile, né, estava sendo manual, né, que eu coloquei do lado direito aqui, tinha que colocar lá rename, né, e mover. Não estava sendo automático porque eu esqueci de colocar essa questão aqui, ó. Esqueci de vir aqui nas preferências, né, e lá no avançado, vou jogar para cá. Meu Deus do céu, agora tá aqui, ó. Aqui no avançado, certo? Cadê? E aqui em, né, arquivos e pastas, você tem que mudar aqui também, ó. Tem que mudar aqui também. Eu só me deparei e lembrei disso porque hoje eu fui configurar o meu aqui, né? Minhas coisas que se perderam. E aí, hoje que eu vim configurar na minha máquina principal aqui ele e lembrei disso, né? Se você não fizer assim, tem que ser manual, mas quando você coloca aqui né, no menu principal, vai lá em avançado, e aí vai aqui em arquivos e pastas, e muda também, né, a pasta aqui para que você escolheu no seu OneDrive, no seu Google Drive, no seu Dropbox aí, certo? Aí você faz duas mudanças, você faz aqui, certo? Nesse lugar aqui, e lá também nas configurações do roteiro, né? Que é aqui, ó. A gente tem aqui as configurações dos roteiros, do Zotfile, né? A gente tem aqui essas configurações. Aqui mudou, né? Que a gente tem que colocar também, né? No caso na Custom Location, certo? A mesma coisa você coloca aqui, você coloca lá, tá? Aí vai ser automático. Aí, enfim, aí quando você mandar aqui, já vai mover lá para sua pasta que você escolheu como a principal para sua localização, para, né, para suas nuvens lá e guardar os seus PDFs e derivados, né, itens, né, porque você pode ser PDF, pode ser PNG, pode ser JPG, pode ser punhado de outra coisa. Então, só feito esse preâmbulo aqui, acabei esquecendo, e é importante, para mim é uma das questões mais importantes que a gente viu, né, na aula passada. E outra coisa também, viu, gente, se de repente essa aula cair aqui, a gente, como eu falei, né, lá no início do curso, a gente posterga um dia a mais. Eu trabalhei o dia inteiro aqui no computador, enfim, preparando aula, correndo, enfim, nem deu para ficar do jeito que realmente queria. E chegou agora recente, fui ligar o computador, deu a mesma coisa que deu antes. Enfim, eu tô com medo de repente de algum problema, cair aqui e aí já complicou, né? Aí vocês já ficam de sobreaviso aí. Trabalhei ontem o dia inteiro, testei ontem o dia inteiro e hoje, não, ontem não, hoje o dia inteiro não deu nada. Só agora que eu fui dar a aula que deu. É... Certo, pessoas, já temos aí uns 20 indivíduos. Tá aqui, beleza. Então já temos aí 5, 6 minutos, então vou começar aí o conteúdo. Vocês estão vendo aí a tela, né, da gestão de dados e projetos, certo? Então vamos lá. Pessoal, esse conteúdo aqui, tá? Ele é bem intuitivo, porque pode ser que já faz parte de algumas práticas que nós vamos discutir aqui, já fazem parte do seu dia a dia, né? Da sua rotina aí enquanto pesquisador, tá? Pode ser que não, pode ser que o seu workflow aí um pouco diferente, se você tenha alguns insights aqui com o que eu vou falar. Então, o que tem aqui são indicações de boas práticas, né, recomendadas pela literatura, coisas que eu já adotava no dia a dia, coisas que aprendi, estou aprendendo ainda, né, criando o hábito, porque muitas vezes você sabe, mas você acaba não fazendo, né? Aquela velha história, né? Tem que entregar um negócio amanhã e aí você faz correndo e deixa a boa prática e faz o que dá, né? Então, isso é comum no nosso dia a dia enquanto pesquisador, né? A vida toda fui assim, enquanto professor de pós-graduação, né? Sempre atendendo aluno hoje para entregar
uma submissão amanhã para um congresso, enfim. E aí você acaba deixando uma coisa de lado, né? De um tempo para cá eu tenho me esforçado para não ser assim mais, tenho me policiado para fazer as coisas um pouco mais direito, reprodutível, transparente e versionada ou controlada, como nós dizemos, tá? No pessoal aí da programação. Beleza? Então, assim, vai ser intuitivo para alguns e vocês já vão identificar de cara um certo viés já quantitativo nas coisas que nós vamos falar aqui, viu? Aí a gente já está mais direcionado para uma questão mais quantitativa. Mas se você perceber bem, o pessoal aí da Quali, vocês vão ver que muito das coisas que nós vamos falar aqui vale para vocês também. Beleza? Então, feito esse preâmbulo, vamos começar aqui. A ideia é a gente apresentar alguns slides aqui. À medida que eu vou apresentando os slides, eu vou puxando aqui alguns exemplos meus, práticos, alguns comentários aqui no navegador, enfim, na minha pasta, no meu computador. Beleza? O que eu vou apresentar aqui tá muito, tá assim, bem coeso, tá bem de perto em relação a esse artigo aqui, tá? O do Wilson e outros aí, tá? Esse artigo aqui de 2017, ele é muito citado dentro das práticas de boas práticas, né? Dentro da revisão de literatura, da revisão teórica de boas práticas de computação, de ciência aberta. Então, muitos artigos que vieram depois citam esse artigo aqui. E depois que eu li ele, né, uma vez, e aí depois duas vezes para preparar a aula aqui, eu vi que realmente ele nos dá aqui dicas interessantes. Não cobre tudo, é óbvio, mas ajuda num direcionamento, certo? Então entenda essa aula agora, né, essa aula de hoje, como um guia de boas práticas. E é óbvio que eu não vou conseguir esgotar as boas práticas com vocês, né? Então, se a gente for pensar bem dentro do nosso workflow, que a gente tem comentado, né, desde sempre, particularmente na aula 2 nossa, que a gente tratou lá dos repositórios, né, do SF, se a gente for pensar na linha, né, contínua, nós teríamos essa ideia aqui, né? É óbvio que é uma forma bem analítica, desculpa, bem sintética, né? De uma forma bem sintética, nada analítica, porque, né, no contínuo aqui existem diversas etapas aqui que a gente está suprimindo, mas a nossa ideia é essa aqui, né? O planejamento da pesquisa, a coleção dos dados, né? A coleta dos dados, aí depois você vai submeter o paper, né? E você vai publicar o paper. Mas dentro desse contínuo aqui, a gente viu que podemos, por exemplo, fazer uso do SF para gerenciar e organizar o nosso projeto, como o próprio nome nosso aqui do título da aula diz, né? Gestão de dados e projetos. Então, algumas coisas que nós já vimos na gestão no SF, na aula 2, nós vamos retomar aqui, certo? Eu diria que essa aula de hoje aqui, né, ela é um elo, tá? Ela é um elo entre o que a gente já viu um pouquinho, né, lá no SF, quando a gente tratou de pré-registro, né, de relatórios registrados, não necessariamente pré-registros, né, compartilhamento de dados, né, compartilhamento do seu plano e não só dos dados, tornar a sua pesquisa reprodutível, né, tomar a sua escrita transparente e depois que você publicou, né, ou até mesmo antes de você publicar da forma tradicional, clássica, né, nos publishings da vida, no periódico da vida, o pré-print e sim o compartilhamento de dados, certo? Então, se a gente for pensar bem, talvez esse contínuo aqui não representa muito bem, né, o que a gente tem no nosso dia a dia, né? Porque o que a gente tem no nosso dia a dia são algumas idas e vindas, né? Um processo que vai e volta, tá? Então, nós temos aqui essas duas representações bem, como eu falei, né? Bem sintética do nosso workflow, tá? Então, a gente já comentou. Então, quando eu falo que essa aula de hoje é um elo do que a gente já viu, porque a gente já viu lá, né? Como que a gente pode fazer para organizar e documentar um pré-registro,
né, um registro de um relatório qualquer, compartilhar o seu plano. Esse aqui não, né? O códigos reprodutivos, né? Por isso que eu falei que é um elo entre o que já falamos e do que há por vir. Né? Os códigos reprodutivos a gente vai falar mais à frente, né? Uma, duas aulas à frente, mas já vamos introduzir alguma coisinha aqui. Escrita transparente, também o que está por vir. Pré-prints a gente já falou, né? No repositório de dados. E compartilhamento de dados nós já comentamos também, certo? Então você tem essas duas, vamos dizer assim, você tem esses dois workflows aqui que são igualmente factíveis aí, né? Mas eu creio que talvez esse workflow que possa representar melhor o nosso dia a dia, porque podemos ter algumas indas e vindas aí, né? Não necessariamente num contínuo aqui, certo? O ideal seria, né? Seria para facilitar o seu controle, talvez as coisas acontecerem nesse contínuo aqui. Mas no dia a dia a gente sabe que não é bem assim, não, tá? Então, essa que é a ideia, né? Só contextualizando aí o que a gente vai falar, tá? Então, para quem chegou agora aí, já vi que tem 30 pessoas. A nossa ideia é discutir esse artigo aqui, né? Dentro desse artigo aqui, nós falamos de gerenciamento de dados, boas práticas de scripts, softwares, de colaboração, certo? De escrita reprodutível, beleza? Então, essa que é a ideia dessa aula de hoje, ok? Então, beleza. Então, falando primeiramente de gerenciamento Professor, de dados. Oi? a gente vai receber essa aula? Sim, vou deixar disponível. Né? Quem perguntou mesmo? Suzane. Ô, Suzana, tudo bem? Talvez você está perguntando porque lá no nosso curso, na página, não está lá, né? Não sei se você ficou sabendo aí, eu estou tendo uns problemas aqui no meu PC, e aí eu tive que fazer tudo muito a toque de caixa nos últimos 3 dias. E aí eu não consegui fazer o que eu tinha feito até então, né? De deixar lá o material, depois vem a aula e você tem o material antes da aula. Hoje não, hoje eu não consegui. Então hoje a gente vai ter aula aqui, aí posteriormente vou deixar o material lá, inclusive esses slides, ok? A indicação principal, né, são esses slides e esse artigo principal, que é o que eu vou recomendar, ok? E eu vou tentar achar um vídeo ou outro que eu acho interessante, ou quem sabe talvez até essa aula eu consiga colocar lá, porque eu também estou com esse problema de não conseguir manipular e editar os vídeos aqui para subir para o YouTube. Consigo colocar lá no nosso material na nossa página, ok? Então vamos lá. Falando sobre o primeiro Ok, ponto aqui. obrigada. Beleza. Falando sobre o primeiro ponto aqui, dica principal, né? Trabalhar sempre com os dados brutos, certo? Tá? A gente tem que manter a integridade dos dados originais. E os dados brutos que são a base aí de qualquer análise. Tá? Qualquer modificação neles pode comprometer o que nós queremos, que é a reprodutibilidade, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui né? Vou só mostrar aqui para vocês o que eu estou falando. Estou falando o seguinte, estou falando que, ó, se a gente está aqui, né, coletando dados via Google Docs, comum, né? Eu tenho vários outros exemplos, viu, gente? Deixa eu só ver aqui. Não consegui copiar o que eu queria aqui. Deixa eu ver. Tem que, ó. Nada. Não consegue. Deixa eu tirar aqui, então. Tem que ser assim, ó. Assim. Todas as vezes eu vou ter que fazer isso aqui agora. Caramba. Então, se eu estiver coletando, por exemplo, os dados lá no Google Docs, é comum, né? Isso aqui é uma lista simplesinha, tá? Já coleta, que eu já fiz há muito tempo. Eu tenho outros exemplos bem melhores, mas como eu falei, estou com um problema aqui, não consegui acessar esses outros exemplos na minha outra conta. O que eu estou falando? Você tem que pegar aqui, né, o dado cru aqui na planilha e deixar disponível desse jeito aqui, feio desse jeito mesmo, tá? Toda e qualquer manipulação você tem que fazer depois, mas esse aqui você tem que disponibilidade como dados cru, certo? A gente vai ver depois como organizar isso aí, dados cru, inclusive, né, não pode ser sobrescrito nunca, e você tem que, de repente, até colocar nas permissões lá, né? Ir lá no share, lá, por exemplo, aqui, né?
ir lá no share lá e restringir e colocar somente leitura, vamos dizer assim, né? Certo? Se você estiver trabalhando com o Google Sheets ou qualquer outro processador de texto ou sistema operacional, você vai lá e restringe para somente leitura, se for o caso, tá? Então, essa dica, ela é importante. Então, a gente tem que trabalhar com os dados crus, beleza? Nunca sobrescrever eles. Professor, Pois não. e a questão da ética sobre o anonimato dos questionários, essas questões? Ah, tá. Não, quando eu falo dados crus, você pode indicar que a única mudança que você fez, se é que você coletou informações dos indivíduos, você mudou só o ID, certo? Essa é a única alteração que geralmente a gente faz nos dados crus. Tá bom? Foi bem lembrado, Lili. Tá? Fazer o backup, né, dos dados. Hoje em dia a gente não tem muita dificuldade com isso, né? Haja visto o que aconteceu comigo aqui, né? Se eu não tivesse os backups, tudo tá enrolado, tá tudo nas nuvens. Hoje você já tem o OneDrive, Google Drive, que vai organizando isso aí de uma forma automática, já está nas nuvens, e sem falar que a gente, além de guardar aqui para a gente só, eu, você, nós, né, que participamos do projeto, está vendo o que está acontecendo, a gente pode integrar isso, como eu mostrei como eu mostrei na nossa aula 2, a gente pode integrar isso aqui no OSF, né? Você tem lá com o seu projeto, aqui nosso projeto, né? Um projeto exemplo meu, certo? Você vai lá na OSF, né? No seu projeto, ou subprojetos, ou componentes do projeto, você vai lá e habilita o seu OneDrive, né? Seu OneDrive, seu Google Drive, seu Dropbox, seu Box. No meu caso aqui, eu habilitei o OneDrive, certo? Aí eu simplesmente posso vir aqui, né? E importar. Não vou fazer isso agora, para não ficar o histórico aqui. Vou importar, por exemplo, a minha pasta aqui no computador. E aí, tudo que eu estou fazendo aqui no meu computador, as pessoas vão ter acesso lá. Por isso que é a importância do gerenciamento de projetos. Organizar as pastas todas corretamente, de forma inteligível, porque agora não é só você, né? Não é só você que vai ter acesso a ela, não. É só você que vai entender o que está acontecendo ali, não. Você tem que deixar e organizar de forma inteligível, porque agora as outras pessoas têm que entender o que está sendo feito. Certo? Então, por isso, da importância do que a gente está falando aqui, tá? Todas as vezes eu vou ter que fazer isso aqui, meu Deus. Se soubesse, não tinha colocado para aparecer todas as vezes. Nem lembrava disso. Transformar os dados crus sempre em formatos de texto simples, viu? Isso é comum, é CSF que você utiliza, é JSON, é TXT, é esse tipo de formato que a gente utiliza. Tá? Isso é importante porque é esse formato que é independente de sistema operacional, Mac, Linux, Windows, né, R, Python, qualquer software lê de uma forma bem interessante, né, bem sem erro, vamos dizer assim, né, porque é, você pega e coloca um formato proprietário lá que é SPSS, só a pessoa que tem SPSS pode abrir. Não é bem assim, hoje em dia você consegue abrir também, né, com outros softwares, enfim, mas a indicação é essa, beleza? Outra coisa, né, adotar de princípios de dados bem arrumados, né? O que é dados bem arrumados? Se organizar. Existem algumas regrinhas aqui que a gente pode comentar com vocês, né? Isso aqui é bem tranquilo, que é do meu dia a dia, não tem nem como ser diferente, é a única coisa que eu faço. Deixa eu só pegar aqui um exemplo que eu tenho ele aqui, de uma publicação que eu tenho, né, de dados compartilhados, tá? Então aqui a gente tá, cadê? Esse aqui para aí. Então eu tenho uns dados aqui que estão compartilhados lá no Mendeley, certo? De um trabalho aqui que eu ajudei um amigo meu e a gente publicou os dados em conjuntos para mandar para um artigo de dados, né? Para uma revista que publica artigo de dados. Então, tá lá no Mendeley, né? Se a gente voltar aqui, né? É isso aqui, vocês podem ver que é da área de reabilitação, fisioterapia, enfim. Não entendo muito aqui do conteúdo, não, mas entendo de dados, né? Então, eu ajudei ele a, a organizar essa base de dados, certo? Então, aqui, ó, tá aqui dados, os dados crus, CSV, como vocês podem ver, formato CSV,
Tem esses formatos também no Excel, se for o caso. O Excel, o formato aqui do SPSS também, porque trabalhou e usou no SPSS. E aqui está a explicação de tudo, né? A explicação da codificação toda. Então, quando a gente entra aqui nos dados, que são crus, você pode ver o seguinte, ó, tem algumas coisas importantes. Tem que ser inteligível, né? Quando a gente coloca aqui o nome, não é V1, V2, V3, não, né? Não é numeração, não é numeração da coluna, não. Você tem que deixar o nome da variável o mais inteligível possível. Então, a gente sabe aqui que é cirurgia, mão, período, sequência, tratamento, né? Quando a gente tem um estudo como esse, RTC, enfim, sabe que a coluna tratamento é importante e a coluna ID. Aqui, ó, isso aqui é importante, o ID. Um ID para cada indivíduo. Veja que esse ID que está se repetindo, ó, porque é o mesmo indivíduo. O mesmo indivíduo sendo observado 5 períodos. Data 0, 1, 2, 3, 4. 5 períodos. Baseline, 1, 2, 3, 4. Na coluna, variáveis na coluna, observações na linha. Esse formato aqui é o que nós chamamos de formato wide, formato long, em que eu tenho uma variável, ano, período, que identifica o tempo. Aqui, ó, tempo 0, 1, 2, 3, 4, certo? E não, por exemplo, sequência, e não, por exemplo, aqui é tudo fixo, né, na verdade. B0 aqui é tudo fixo. Aqui também é fixo também, né? São efeitos fixos. Mas não, por exemplo, nas medições, né? Nas medições a gente podia criar uma medição de dinamômetro, por exemplo, né? Você podia pensar que, então é dinamômetro, a variável na coluna 1 é a observação do tempo 1, dinamômetro 2, dinamômetro 3, dinamômetro 4, dinamômetro 5. Ok, você pode fazer assim e vão ter algumas análises que vão requerer que vocês tenham os dados no formato wide. Mas o mais comum é esse aqui. E, cá entre nós, não é difícil transformar o formato long para o formato wide e o wide para long e vice-versa, tá? Não é complicado hoje em dia. Antigamente era chato pra caramba, mas hoje em dia não. Tá? Desde que você identificou corretamente os indivíduos, cada variável na coluna e cada observação na linha e aquilo que é observação do mesmo indivíduo ter o ID próprio, único, não tem problemas de fazer uma migração de um para o outro. Então, esse é um bom princípio, tá? Esses dados arrumados que a gente tem que falar, que eu estou falando, é isso aqui. Geralmente, você deixa no formato long, variável na coluna e observação na linha, sempre identificando o ID do indivíduo, um ID único, pode ser CPF, pode ser o número do protocolo, né, do formulário de entrada no hospital, pode ser qualquer coisa, certo? Mas tem que ser único. E nome de variáveis inteligíveis, tá? Que qualquer um que lê o seu trabalho, que olhe o seu manual de codificação, consegue entender o que você está fazendo. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Não vou entrar em detalhes, mas é só essa dica aqui que a gente tem que comentar. Aí, outra vez, se soubesse, não tinha feito isso aqui. Registrar todas as etapas do processamento, tá? Então, tudo que você processou, certo? O que eu estou falando? Estou falando que aquilo que você processou no sentido de sair dos dados crus para os dados limpos, tem que ser tudo registrado. Registrado no quê? No script, por exemplo. Mostrar o que você fez de um passo para o outro, de uma base de dados para a outra. Tá? Então, assim, isso aqui é importante, mas a gente vai comentar isso novamente. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui. Não, inclusive está repetido aqui, né? Deixa eu só tirar isso aqui. Repetir ali. E vamos Professor, voltar. rapidinho. Eu tive um problema aqui no áudio,
há 5 minutos atrás, eu não sei se você respondeu, o professor Malaquias fez uma pergunta no chat. Ixi, desculpa, Rodrigo. Pablo, deixa eu ver aqui. E quando o banco de dados é público e muito grande, por exemplo, dados CVM mensais para 20 anos, 240 planilhas, podemos apenas indicar o endereço de download e informar o tratamento realizado? Não, Rodrigo, a ideia é que você. O que acontece? Eu acho que a gente comentou isso, mas foi rapidamente. Que pode ser que o API de onde você puxou mude, né? Mude os protocolos. E com a mesma script que você usou para fazer o scrapping, você não consegue fazer isso daqui a 10 anos que mudou o protocolo, tá? Se você, por exemplo, se não passa de 50 gigas, você pode guardar no OSF, que até 50 gigas guarda lá, tá? Então, você de repente pode baixar planilha por planilha. Ó, eu baixei lá na CVM, ok? Baixei desse jeito, tá aqui o Web Scratch, mas os dados estão aqui também por segurança, vai que muda o protocolo, tá? Agora, é óbvio que se aí realmente a base de dados é gigante, né? Bilhões e bilhões de linhas, passou de 50 gigas, você não vai gastar dinheiro com isso para colocar no Amazon S3, né? Para trabalhar grande base de dados. E aí você vai ter que falar talvez isso, né? Você não consegue armazenar em lugar nenhum gratuitamente, deixa lá ad eterno, né? No mínimo 50 anos. O SF, por exemplo, tem recurso, tem dinheiro para 50 anos para manter a base de dados lá, né? Então, com 50 anos você está garantido por enquanto, para deixar lá na USF. Se você não tem, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que, a chupeta foi desse jeito aqui, né? O web scraping foi desse jeito aqui, e eu consegui chegar nessas bases de dados aqui, crua, aí depois eu peguei e fiz a limpeza. Depois que eu fiz a limpeza, ficou desse jeito, e assim vai. Então, essa que é a ideia. Beleza, Rodrigo? Eu respondi? Respondeu sim, Pablo. Obrigado, viu? Nada, Rodrigo. Beleza. Indo aqui para outro slides. Então, registrar todas as etapas, né? Então, a gente vai usar script para fazer sair dos dados crus para o processados, né? Pré-processados, limpos, né? Clean, depois processados e assim por diante. Tem que ser documentado cada um. E algo já adiantei aqui, né? Ser um identificador único. Ai, meu Deus, a minha água. Eu vou ter que pedir a esposa que vai trazer a água aqui para mim. Só um pouquinho que eu não consigo não, sem a água. Pedi aqui pro Zap. Tá aqui do lado, mas tem que ser pro Zap hoje em dia, né? Vamos lá. Então, identificador único, né? Já acabei adiantando. Isso aqui é super importante, gente. Nunca deixe de ter um identificador único para cada observação, para cada indivíduo, tá? Então, eu mostrei lá para vocês na base de dados lá que eu tenho publicada lá o ID único, mesmo que tenha, né, o indivíduo sendo observado 5 vezes no tempo, o ID dele é único, ok? Aqui lá vai fazer eu fazer a reestruturação das bases de dados, tá? Vai fazer eu mudar o formato de uma base para outro. Existem algumas técnicas que só tem como você rodar em um formato de base de dados, o formato wide. A maioria é no formato long, 95% das técnicas. Agora, algumas tem que estar no formato wide. Mas mudar de uma para outra não é tão complicado assim hoje em dia. Era difícil antigamente, viu? Dava erro pra caramba. Mas hoje em dia os softwares estão mais inteligentes. E por último, né, como a gente já comentou, tornar esses dados públicos, né? Disponibilizar eles no repositório e você vai criar um DOI, né? E esse DOI aí vai gerar uma forma de citação dos seus dados. Como você pode ver, por exemplo, aqui, né? Esses dados aqui, eu subi esses dados aqui para o Mendeley Data, né? O Mendeley Data, e o pessoal já deu uma olhada, de repente, pessoas que estão fazendo estudos iguais, quer juntar minha base com a dele lá da Turquia e comparar as duas, né? Seguir o mesmo protocolo que eu, e de repente fazer a mesma coisa que eu fiz e comparar e juntar uma amostra com a outra, por exemplo, já que seguiu exatamente o mesmo protocolo. E aí você dá acesso a todos aqui, explica direitinho, conta a historinha, né? Quando você entrar aqui, por exemplo, você tem toda uma historinha contada,
Explicando o que que é o sufixo que vocês viram lá, né? B0, o que que é? O bloco de seções de variáveis, B0, B4 e assim por diante. Aí tem, né? O nome da variável, a descrição e os valores. Isso aqui é comum em todos os softwares. Aí você deixa tudo mais organizadinho aqui. Do jeito que usou cada escala, enfim. Então, você pode simplesmente publicar só dados hoje em dia, tá? E as pessoas citarem os seus dados. Então, por exemplo, tem outros dados meus aqui que tem muitos downloads, só para vocês terem uma base. Pra vocês terem uma base que, tipo assim, esse aqui, ó. Um dos primeiros que eu publiquei. Tá? Então, aqui, ó. Essa base de dados já tem 1.770 visualizações, 333 downloads. De repente tem alguma citação por aí dela. Então, enfim. Então a ideia é essa. Beleza. E aí, continuando aqui. Não é Tem uma possível, pergunta, Pablo. Opa! Tem que ficar esperto. Quem quer estar falando? Professor, Ronaldo? Lilian, Lilian? sim, isso. Professor, desculpa, eu sou bem da área de humanas, e quando eu faço um Google Forms, se eu não me engano, os campos, eles geralmente são um pouco mais longos com os identificadores. O senhor está me dizendo para trabalhar os dados brutos. Como que seria uma dica para... Porque eu estou vendo que as suas tabelas realmente são bem compactas com relação... Mas e quando é qualitativo? Qual a sua sugestão? Tem algum exemplo? Quando é qualitativo, você fala os dados são categóricos ou a sua pesquisa é qualitativa? As duas coisas. Eu tenho uma proposta para fazer uma pesquisa com um questionário mesmo, para ter opinião, além de dados numéricos. E aí, isso geralmente a gente trabalha com nuvens de palavra e outros tipos de grafos, né, para exemplificar essas relações. Mas aí, para disponibilizar esses dados de uma forma que poderia ser utilizável, eu não consegui Não, pensar. aí, por exemplo, né, eu fico imaginando o seguinte, você está coletando um questionário, né? Esse questionário é aberto ou é gravado, né? Porque, por exemplo, não sei se você sabe, a ideia você fez 30 entrevistas via áudio, certo? Você não identificar a pessoa e colocar até o áudio lá, por exemplo, os 30 áudios. Você pode fazer isso se você tiver permissão, né? Tiver dentro, passar no conselho de ética, essas coisas todas. É óbvio que tem questionamentos aí, viu? Eu já vi briga. Pode, não pode. O áudio não pode, porque é fácil, tem como identificar a pessoa, certo? Pode, mas hoje tem tecnologias tranquilas que você consegue deixar, né, mudar e deixar o tom de voz para todos da amostra. E coloca lá, né? Então, beleza. Então, os dados crus são os áudios que você deixou lá. Agora, se não pode colocar, aí tem coisas que não tem como a gente deixar tudo transparente e claro, né? Foi assim até então a vida, né? A gente tudo fazia de boa fé, a gente assinava quanto boa fé e as pessoas acreditavam em nós, né? Os cientistas, certo? Então, assim, de repente você começa pela transcrição, ó, eu fiz a entrevista e tudo, a transcrição é essa aqui. Você coloca a transcrição aí sim, né? A transcrição não tem como identificar, certo? Você coloca a transcrição, ó, a partir dessas transcrições, tem um código lá no R, o R faz isso, nuvem de palavras. Ó, peguei o que a gente fala, né? Pedaço de texto 1, pedaço de texto 2, 3, 3. Aí fez todo os tokens, né? Criou-se os tokens das listas de transcrições lá. E aí, a partir do código do S, ó, a partir dessas transições, eu criei essas nuvens de palavras. Certo? Então, qualitativo, você pode pensar dessa forma. Tá? E aí, a partir dessas transcrições, você vai fazer tantas outras análises qualitativas que tem, né? Análise de conteúdo e assim vai. Né? E aí, categórias não, é categórias que você trabalha, né? Variáveis que são, na verdade, quantitativas, né? Mas você consegue categorizar, são nominais. Todo processo que você segue para quantitativo, você segue para categórico. Você tem lá, igual você falou, eu acho que sua preocupação né? Sai lá no meu Google Sheets, tudo bagunçado, aqueles negócios, nome, tudo, né? Tudo grande, descrito, né? Escrito, um texto grande, mas via código tem como você ajustar aquilo lá. Via código tem como, tá? Tem como você
fazer certinho e deixar o negócio mais limpo, mais clean. É possível. Beleza? Mais alguém? Eu acho que o Ronaldo. É o Ronaldo que ia participar? Boa noite, professor. Eu estou Boa participando, noite. mas eu não fiz pergunta, eu só estou acompanhando aqui. Beleza, então. Tá bom? Ok. Ok. Vamos lá, então, gente. Então, agora indo para a outra frente, né? Que seriam as rotinas de programação, o script. Aí aqui você vai notar mais nitidamente, né? Que é o viés mais quantitativo. Mas é óbvio que temos trabalhos qualitativos e precisamos também de construir nossos softwares. E aí não se assuste, né? Estou falando software de rodar aqui uma estrutura visual no seu computador, não. Estou falando um script de programação, né? Os do file da vida, aí quem trabalha com Stata, os scripts do R, né? A sintaxe do SPSS, é isso que eu estou falando, tá? É importante a gente sempre ter o comentário, os comentários iniciais no script, tá? Para falar o que você está fazendo. Por exemplo, aqui, ó, tenho meu artigo aqui na OSF. Deixa eu tirar uns aqui, porque esse negócio aqui vai atrapalhando a minha entrada. Tá, aqui, ó. Por exemplo, tem esse trabalho aqui na OSF, que eu publiquei lá, né? Publiquei na Behavior Methods Research. Uma revista legalzinha aí da área de métodos, né? Para ciência do comportamento. Então, a gente tem lá, por exemplo, o script erro que eu deixei disponível para o pessoal replicar os meus resultados. Então, tá aqui, ó. Então, aí você vê aqui, ó. Tem aqui o comentário do que eu estou fazendo na sequência, na sessão, certo? Então, inclusive isso aqui é importante, ó. Isso aqui é uma das primeiras coisas que você tem que fazer. Você tem que listar todas as dependências que o seu software, seu script tem. Inclusive, já estou até avançando em algumas questões aqui. Então, se toda dependência é comum em softwares abertos, eles não serem completos, mas eles funcionarem em partes, por pacotes, né? O cara desenvolveu uma função para alguma coisa, mas não para outra. Aí a pessoa vai desenvolver essa solução, mas aproveita o que o outro já fez. Não vai ficar fazendo coisas repetitivas, apesar que tem muita coisa aqui, né? Vários pacotes que cumprem a mesma solução. Mas sempre o pessoal aproveita o que já tem, certo? E aí você vai trabalhar com um pacote que é dependente de outro, que é dependente de outro, que é dependente de outro, e assim vai. Então você tem que listar todas essas dependências, se possível. Por quê? Porque lá no controle de ambiente a gente faz isso de uma forma mais automática, tá? Mas segue aí como boa prática, caso você não vai fazer o negócio, né? Totalmente automatizado. Que ainda, por exemplo, até hoje eu não faço totalmente automatizado. Tem coisa que não dá. Então é bom você ter essa noção. Então você tem que comentar, né? Falando o que você fez a cada um aqui, ó. Primeiro passo, o ETL, né? Que é o Extracting, Transform and Loading. Ó, baseei, tô lendo a minha base de dados a partir dessa URL, que é a que eu publiquei lá. Então vai estar disponível teoricamente eternamente, né? Então sempre a pessoa entrar aqui vai conseguir baixar lá, se ela tiver com acesso à internet, né? E aí, para cada uma das linhas, eu vou comentando e falando o que foi feito. Ó. Mais uma vez, explicando. Até mesmo coisas que eu já te coloquei no artigo, eu repito aqui para linkar com o que eu escrevi lá no artigo. Tudo isso aqui são comentários, certo? Então, texto, né, tá aqui, é tudo comentário. Falando o que está sendo feito aqui. Tá? Então, isso aqui é um código. Da mesma forma aqui, ó. Comentário depois. Gosto de comentar até os resultados no final, né? O que aconteceu. Tá? Então, aqui, ó. Então, vem aqui, enfim, comenta e deixa o seu leitor mais antenado possível com o seu código. Tá? Então, isso aqui é importante. Comentários não só iniciais de artigo, mas comentar o código como um todo, isso é importante. Tá? Decompor essas rotinas em funções menores. Às vezes, você vai ter uma coisa que você vai fazer sempre. Então, você faz uma função para ela e depois só replica aquela função. Você talvez não vai precisar fazer isso muito, porque hoje em dia você tem função para quase tudo. Antes de você pensar de uma coisa que você tem que fazer, você procura, porque possivelmente você vai ter alguém que já teve o mesmo problema e fez uma função lá, quebrou a cabeça, você vai e pega o que ela fez. Isso é muito comum, né? Você não precisar de decompor em funções menores, porque você já tem uma função que resolve o seu problema. Mas é uma dica, é uma boa prática da construção de script. Evitar
duplicação de código, certo? Então, reduz a redundância aí, facilita a atualização do código, tá? Em vez de você ficar copiando e colando aí blocos, cria funções que são reutilizáveis, né? Naquele sentido, tenta decompor as funções, decompor as rotinas, scripts em funções menores, depois utilize essas funções para evitar o copia e cola. Ou utilize funções que já existam, pesquise antes, tá? Inclusive, o segundo item, né? Aqui buscar utilizar bibliotecas existentes está totalmente relacionado aqui com a questão das funções, né? Antes de criar uma função, busque o que já existe. E da mesma forma, busque utilizar bibliotecas que já existem. Não precisa inventar a roda, não acha que você é o único que está tendo aquele problema, que alguém já teve esse problema e tem uma biblioteca só para resolver o seu problema e ele talvez já foi resolvido há muito tempo. Então, nunca deixe de buscar e utilizar bibliotecas existentes, certo? Enfim, testar antes de usar, tá? Isso aqui é muito comum, isso aqui é o que eu mais, antes de sair usando, teste, ver se está funcionando. O que acontece se você pegar o negócio aqui da pau, você nem imagina. Ainda mais em R e Python, que é tudo modular, atualiza e você nem sabe o que aconteceu, atualizou um software que é dependente de outro, e o outro atualizou, e quando ele atualizou, o outro passou a não atualizar, e o mantenedor tem que atualizar também, e nesse interim, né, nesse tempo, nada funciona, até você descobrir o que aconteceu, você acha que é o que você está fazendo coisa errada. Então, assim, é comum, tá? É comum, você não está errado, tá? Realmente tem incompatibilidades, principalmente, né, nesse ambiente que nós estamos inseridos, que é o open source. É um dos problemas, é uma das desvantagens de trabalhar nesse ambiente, né? Você não tem uma empresa, uma pessoa mantenedora e obrigada a te atender por trás, na hora que você quiser, na hora que você precisar, né? Aqui é a comunidade que vai se ajudando e alguns, né, a maioria, na verdade, né, voluntários, quando dá tempo, ele vai lá e arruma, senão fica lá 2, 3, 4 meses, um ano, sem ajustar o problema. Né? Ou até descontinuar, como existem diversos pacotes, muitos softwares que são descontinuados, que não se utilizam mais. Beleza? Então, assim, teste antes os pacotes do R, do Python que você vai utilizar. É muito comum. Né? A gente tem por exemplo, Lilian, a gente tem um software para análise qualitativa muito utilizada, que é o Iramotec. Já viu falar, Iramotec? Sim, Nossa, eu trabalhei com ele. aquele software de 2007. Nossa, mas aquilo lá dá pau tanto, mas dá tanto pau que você nem imagina. É uma dificuldade de usar ele, ensinar, foi descontinuado. O pessoal lá da França não atualiza mais. E o pessoal do Brasil que só usa ele. Tem tantas outras coisas boas para serem utilizadas e o pessoal acostumou, caiu na graça, um aprendeu, foi passando para outro, foi passando para outro, e vai que vai, enquanto está funcionando, está usando. Mas é uma lástima aquilo lá, é uma lástima. Aquele software lá cheio de bug, nada funciona, não é nada funciona. Eu talvez não passe tanta raiva, uma pessoa que não tem um certo conhecimento até passa raiva demais com aquele software. Eu mesmo, na verdade, falo que não passo tanta raiva, mas passei raiva com aquilo lá. Né? Construí aquele Professor, negócio muito pau. eu fiz um trabalho e apresentei no Compex usando o Iramotec. Você não teve problema, não? Não, eu não tive. Na época eu fiz, inclusive, uma aula junto com o curso de gestão da informação. Mas eu ainda não conheci um outro software que faz aqueles gráficos, não, para análise de redes, principalmente, sabe? Ah, não, tem vários. Se tiver algum para indicar, eu aceito, porque ele realmente é muito bom para quando é qualitativo. Não, mas dá pau demais. Nossa, quando você usou? Quanto tempo? Ah, não, eu usei tem 2 anos já. Não, mas, enfim, talvez. Se você for usar no Windows 7, né? Aí talvez tenha menos Ele problema. teve sim esses problemas. Eu me lembro que a professora estava sempre dizendo: baixa tal versão com esse arquivo de R especificamente, porque senão vai dar problema. Foi o Iramotec e o outro que a gente também usou. O Power BI também tem umas especificidades também, às vezes, assim, para cruzar os pacotes de dados. O Power BI ele é bom, eu gosto de usar ele, mas não uso tanto, não. Mas o Iramotec tem legal. mesmo. Eu já conheci ele. Não lembro muito bem agora, mas eu já usei.
Então, pessoas, então assim, teste antes, viu? Não saiu usando de uma vez, porque se de repente lá no meio do caminho você viu que aquela solução realmente não serviu, tá? Então isso é comum acontecer. Dá nomes significativos e funções a variáveis, né? Eu falei sobre variáveis, como vocês viram lá no exemplo que eu trabalhei com vocês, certo? Mas também há funções, né? A variável que eu falo, o exemplo que eu citei foi o meu aqui, né? Do, não foi esse aqui, não. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu já ficar lá, que eu acho que eu vou usar ele como exemplo de novo. Enfim. Então, sobre nomes sugestivos, eu comentei com vocês já esses nomes sugestivos que a gente tem que dar inteligível nas variáveis. Mas também nas funções, né? Se você vai criar funções que são só suas para o seu projeto, para aquele script, não fica criando nome função 1, função 2, função 3, não. Cria um nome inteligível. É, é, data clean. Aí você vai usar uma função que vai ser umas 50 linhas de código para limpar os dados, e quando você precisar, vai digitar só data clean lá e, enfim, e vai funcionar, tá? Então tá bem inteligível o que você vai fazer com a função. Tá? Então isso é recomendável. Documentar, tá, as dependências de requisito, aquilo que eu comentei aqui também, você vai começar a falar quais são os requisitos daquele script, já que são pacotes, que depende de outro pacote, comente. Mas eu vou deixar isso aqui para depois, porque a ideia do nosso último módulo, antes de entrar o Ricardo aí, é justamente para isso. Tá? A grande questão aí da reprodutibilidade são as dependências, né, que mudam o ambiente totalmente instável, que muda. E como você fazer isso aí? Basta você versionar você controlar apenas as versões dos softwares, dos pacotes? Será? Será que aquele mesmo pacote você tentar rodar no iOS vai dar certo? Será que você tentar rodar no Linux vai dar certo, sendo que você fez tudo no Windows? De repente, não seria mais interessante você versionar também o sistema operacional? Tentar desenvolver ele num ambiente comportamentalizado e padronizado, que vai ser igual para todos que tentar replicar? Não seria melhor do que, por exemplo, rodar na sua máquina que tem uma configuração, no outro que tem outra configuração, né? E assim por diante. Então, a questão é muito mais embaixo do que a gente imagina. Não é só documentar as dependências, não, tá? Antes e primeiramente, sim, mas não é só isso, tá? A documentação das dependências e requisitos é importante para mostrar que você fez o dever de casa, mas hoje você consegue automatizar mais isso, certo? Disponibilizar, se você de repente está propondo apenas um script, né, parcial, para depois você rodar no seu trabalho, como por exemplo, geralmente você pode fazer em pré-prints, desculpa, em pré-registros. Ó, meu trabalho, meu plano é esse. Vou rodar os dados com esse script aqui. Só para vocês entenderem o que eu vou fazer, aqui dados exemplos, né? Aqui um conjunto de dados exemplos. Você pode fazer isso também. Tá? É menos comum, mas é possível, né? E é comum, né? Não sei se vocês sabem, deixa eu aqui, mas é comum a gente ter arquivos, né? Nas pastas, nos repositórios, beleza? Arquivos, esse que eu mostrei para vocês, né? Arquivos com requirements, né? Não sei se vocês já viram aqui, deixa eu só colocar aqui. Não sei se vocês já viram esse arquivo aqui em diversos lugares, alguns repositórios da vida, né? Que são essa base de dados, esse arquivo aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver que eu vou escrever aqui, né? Eu não sei se está atualizado deixa eu ver se está. Acho que está, hein? Opa. Opa, não está aqui não. Muito comum. Isso aqui são práticas, viu, gente? São práticas de codificação que as pessoas
vão passando, né? O pessoal do TI foi passando. Então é comum você ver nos repositórios esse arquivo aqui, ó, requirements.txt. O que que significa? Todas as dependências, né? Ó, para rodar esse script aqui, você precisa disso, 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 disso. Antes de mais nada, você coloca um arquivo requirements.txt. Você pode gerar hoje em dia esse requirements de forma automatizada lá no R-Environment, no Conda do Python, né? É comum, pessoal, fazer no Python. Beleza? E, é claro, né, a ideia é que a gente também, se for o caso, queremos isso, né, envie o seu código para um repositório e gera um DOI dele. Por exemplo, né, eu tenho aqui esse template que eu fiz. Na época que eu estava começando a testar aqui, brincar com um quarto, eu propus esse template aqui, ó. Nada demais, é só para testar mesmo. Então eu propus esse template aqui, certo? É um software, né? Vamos pensar dessa forma, né? É um script que gera e faz deploy de um software, um template que você pode usar para um artigo, né? Você usa o template, só preenche o seu artigo aqui com esse template e faz a compilação, você vai ter, né? Introdução com abstract, né? Referencial teórico, métodos, resultados e referência e considerações finais. Então, o que acontece? Eu fui lá, né? Ele tá aqui no meu GitHub, certo? Ele tá aqui no meu GitHub, eu fiz isso aqui. E eu peguei e pedi para, a partir do Zenodo, gerar um DOI dele, né? A partir desse DOI aqui, se de repente alguém quiser utilizar o meu trabalho aqui e citar, tá aqui o DOI. Beleza? Então, é um software aqui que é uma proposta, um trabalho técnico que pode ser citado. Tá? Então, é importante então você gerar os dois também do seu script, do seu software aí. Beleza? Ok, deixa eu avançar aqui. Ok. E agora entrando na parte de colaboração, tá? A ideia é que você desenvolva um resumo do seu projeto, sempre, sempre, sempre. E aí a gente está pensando num projeto, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser projeto, pode ser um componente de um projeto. Por exemplo, nosso curso aqui é um projeto, né? Cadê? O nosso curso aqui é um projeto. Então tá lá, todo esse curso aqui que você está vendo aqui, ó, que está na internet, ok? Isso aqui é um projeto. Beleza? Estou deixando aqui disponível para todo mundo. Ora, no repositório do GitHub, você tem que colocar sempre aqui, ó, um README, certo? O que é o README? Primeira coisa que a pessoa vai ler para explicar para você do que se trata aquele projeto, do que se trata aquele repositório, ok? Existem diversos templates de README, depende do que você está fazendo, se é um software, se no caso aqui, né, é um curso, se é um artigo, enfim, não existe um padrão para isso e cada situação demanda README diferente, mas você tem algumas indicações de boas práticas que você pode fazer, né? Todo README você tem que falar um pouquinho sobre o projeto, tem que colocar, por exemplo, a licença que a gente vai comentar, né, os pré-requisitos, certo? As licenças e uma pergunta e uma FAQ aqui geral, ok? E o contato do cara quem está propondo o repositório. Nesse caso aqui do GitHub, né? Mas pode ser outra coisa também, pode ser outro README, beleza? Agora, outra coisa importante também é você Professor. manter uma... Pois não... Sou eu, Caio. Desculpa Ok. interromper. Só aproveitando que o senhor comentou aí dos repositórios, do código e do DOI, caso a pessoa esteja fazendo aí, por exemplo, né, pegou a base de dados bruta lá, por exemplo, colocou na USF, beleza, fez o tratamento dessa base e para fazer o tratamento dessa base usou um código em Python, por exemplo, para, enfim, fazer a base limpa, aquela versão lá, que o senhor comentou. No caso, esse código, por exemplo, em Python, um código simples, o que seria então um processo mais ideal, que daí o senhor comentou de gerar o DOI pro Não, código? para isso não, Caio. Tá. Se você está fazendo um código para resolver um problema seu,
específico seu, não. Assim, se você gera um DOI de um código, se é que você tem a intenção de fazer só isso, somente isso. Você gera um DOI de um código que é um código para resolver um problema geral, certo? Perfeito. Mas no OSF, né, se a gente for aqui no meu repositório aqui, né? No OSF, olha só, tá vendo? Esse código, quando eu subi lá no pré-print, gerou um DOI. Automaticamente gera um código, um certo. DOI. Aham. Tá vendo aqui? Perfeito, aham. Gerou um DOI. Agora, a minha intenção não era publicar esse código. Ele fez parte do processo. Legal. Fez Perfeito. parte do processo. Ok? Perfeito. Aí, no caso, então, gerar o DOI do código, caso realmente seja só o código, ou, de repente, se a pesquisa em si fez um código gigantesco, se o gerou seu um trabalho é o programa à código em parte. si, né? Aham. Perfeito. Mas Valeu, é óbvio professor. que pode acontecer que você está resolvendo um código para seus fins, mas você percebeu que de repente que ele pode ser útil para muita gente. Você publica só aquela parte daquele código separado, mas ele está lá no seu trabalho também. Certo. Certo? Perfeito. Uhum. Valeu, professor. Beleza. Minha esposa aqui não viu, não. Eu tô morrendo de sede aqui e ela não viu ainda que eu tô com sede. Meu Deus. Beleza. Vamos lá. Manter uma lista, né, gente, de tarefas acessíveis a todos os colaboradores. Eu tô falando de colaboração, né? Tô falando que agora você está trabalhando não só você mesmo e Irene, mas com 2, 3 pessoas aí, vocês têm que se organizarem, né? Mostrar uma lista de tarefas, né? Um checklist aí, o que tem que ser feito, quem já fez, já está pronto e assim por diante. E aí, quem for trabalhar com GitHub, como a gente vai ensinar, é possível você fazer isso lá no Ensures, né? Cadê? Aqui, ó, pegar o exemplo realmente, do meu repositório, né? Então, nosso repositório do nosso curso aqui, né? Esse curso nosso aqui. Quem quiser abrir alguma reclamação, alguma pendência, você pode ir lá, né? Nos assuntos aqui, nos problemas. E aí você pode se controlar e fazer um checklist aqui, né? Um cara vem cá e coloca, ó, Neil, novo problema. Ele colocou lá, nem sei quem se trata, ele detectou lá, colocou aqui, aí vem eu, e ó, então vou tentar consertar, comento se eu consertei ou não, o que eu fiz, beleza. Você pode pensar isso numa equipe de 3 pessoas, só vocês 3, trabalhando nesse código aqui, nesse projeto aqui, e os seus checklists, os ensures, né, servem para isso. Pronto, pode ser uma forma, beleza? Estabelecer critérios, viu? Estabelecer estratégias de comunicação, especificar claramente estratégias de comunicação. Eu, por exemplo, né, estabeleci um aqui para um projeto que a gente vai tocar. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, ó. Então, esse mesmo projeto aqui, não. Vou colocar esse mesmo projeto aqui, práticas, aqui, ó. Prática de Open Science no Brasil, certo? Eu criei aqui, ó, um subprojeto, criei aqui um componente que eu estou chamando de comunicações do projeto. Tá? Quando eu entrar aqui em comunicações do projeto, qual que é a ideia aqui? A ideia é, de repente, a gente até subir o vídeo ou, né, publicar o vídeo no YouTube de forma listada, sem ser público, e colocar aqui no Wiki, por exemplo, né, para mostrar como que foi feita a comunicação. Primeiramente, se o projeto é fechado, é para a gente, para os colaboradores, para a gente documentar tudo, ou, se de repente a gente não vê problema de publicar isso aqui, deixar disponível as pessoas, né, verem, se for preciso, analisarem a linha do tempo do que aconteceu, como que a gente comunicou, deixou transparente até a comunicação entre a gente. Por quê? Porque as comunicações, por exemplo, trata especificamente do projeto. Primeira reunião, como que a gente vai fazer a tradução do questionário? Teve uma primeira reunião, teve uma segunda, né, teve uma terceira, e aí você vai documentando tudo, deixando, né, de uma forma de roteiro, contando o que aconteceu e colocando as reuniões ali, publicando as reuniões. Mas essa é uma dica minha, já pegando o gancho da aula 2 que a gente apresentou para vocês o SF, mas você pode fazer outra coisa. Então, eu abri um componente que chama comunicações, existe um componente de comunicações no SF, e você pode arquivar essas comunicações, contar o seu storytelling, né, o seu roteiro aqui no Wiki. Né, você vai contando aqui no Wiki. Aqui é Markdown, né, você vai aprender Markdown comigo um pouquinho lá na frente.
Você vai criar Markdown que vai visualizando o que aconteceu, contando a historinha aqui, certo? Você pode publicar aqui, ó, vídeos, né? Você vai cá e publicar, joga lá no YouTube e publica vídeos aqui, ó. Em algum lugar aqui tem como você fazer um embed, compilar um vídeo. Não sei onde aqui, mas tem. Acho que é aqui no link, se não me engano, é hiperlink. Aí você compila um vídeo, certo? Então, é uma opção também, né, aqui do OSF, especificar, né, a licença do projeto, deixar, se você for, por exemplo, vir aqui no nosso projeto, tem lá, né, qual que é a licença especificamente desse projeto, né, CC BY 4.0 internacional, mais comum, se for software em MIT, né, então, ó, as pessoas podem citar, pode tirar as ideias aqui, as pessoas podem, né, visualizar, podem ler, podem utilizar à vontade, mas tem que dar créditos a autores e não para fins comerciais, certo? Então, é comum. Então, se você for lá, por exemplo, no repositório, por exemplo, também do GitHub, você vai achar lá também, né? Cadê? Achar lá também a licença aqui embaixo, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, né, no deploy do modelo, certo? No modelo já em produção, né? E nos códigos também. Lá no README você vai ver a licença que eu apresentei, certo? Que é CC-AY Internacional 4.0. Ok? Então isso é comum. Também é importante você falar. Aqui eu não coloquei direito. Na verdade, eu coloquei no artigo, mas eu tive um problema aqui, não consegui compilar ele e subir ele para deploy. Mas é bom você falar também, você colocar também como você vai ser citado. Aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Esse seu trabalho, esse repositório, como você vai citar esse repositório? No caso aqui é só desse jeito, né? Mas de repente você pode pegar uma norma APA e colocar aqui. Esse deploy aqui desse modelo que está aqui, ó, lá no deploy eu já falo também, ó, como você vai citar esse trabalho? Você vai citar a partir desse DOI. Quando você entrar nesse DOI aqui, você vai dar lá no Zenodo, que aí você vai pegar a citação corretinha dele aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá aqui, ó, citação. Pablo Rocha, 2024, quarto Article Template, V03, né? Eu quero melhorar aí, tá? Já é uma V1, Zenodo e o DOI. Ok? Então, tá aqui. Você entrou aqui ou você pode colocar já essa citação lá, né? Você pode colocar isso aqui, desse jeito, aqui. Opa, aqui já também você pode fazer isso. No artigo que eu vou subir, depois eu vou mostrar para vocês, eu fiz isso. Né? E também nos projetos, né, gente? Tá aqui também, ó, nos projetos, citação. Esse trabalho aqui, por exemplo, o professor Ricardo deve estar aí, não sei se você está aí ainda. Tem me aguentado aí. Tá aqui como citar esse projeto, se for o caso. Nesse caso aqui, o componente desse projeto, né? Porque você pode citar e tem o DOI para ele, assim como tem o DOI para o projeto geral, o guarda-chuva, que está, né? Que está cobrindo todos os outros projetos. Então, também está aqui. Beleza? Então, temos que colocar a licença e tornar os nossos trabalhos todos citáveis. Beleza? É isso que eu coloquei aqui agora. E em relação agora ao outro ponto, que é a organização do projeto. Lembrando que agora, né, a ideia não é você organizar do seu jeito, de qualquer jeito. Você tem que deixar algo inteligível. Então, você já tem que pensar, estruturar a sua pasta aí no seu computador. Obrigado. Chegou a água, graças a Deus. Você tem que pensar em estruturar a sua pasta no seu computador aí, agora pensando que todo mundo vai ver o que está acontecendo. Né? Não é só você. Não é só para você entender, é para o mundo entender. Então, por isso que a gente precisa de umas diquinhas aqui, a gente precisa de algumas boas práticas. Beleza? Cada projeto tem um diretório. É comum, eu faço isso ainda até hoje, capaz vocês fazem ainda, a gente ficar espalhando, né, os arquivos em passos diferentes. Não. Deixar o projeto num único diretório, ter o seu próprio diretório. Eu já faço isso aqui, tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês, certo? Colocar todos os documentos num diretório que chama doc. Isso é comum.
O próprio software já faz isso para você. Colocar os dados brutos e metadados e os dados processados, e depois você subdividir em um diretório que chama data, dados, certo? Colocar os scripts, né, aqueles que vão gerar outros dados, que vão gerar os resultados, vão ser processar o seu insumo, certo? Seu input para virar um output, numa pasta que você chama lá de scripts, beleza? E como eu já comentei, para variáveis, para funções, tente deixar a estrutura do seu diretório de uma forma inteligível, que remeta ao que realmente é o conteúdo daquele diretório. Tá? Então, se a gente, por exemplo, for aqui, ó, vou colocar aqui para vocês aqui, a nossa pasta aqui desse projeto. Então, esse projeto aqui, ó, tá na pasta aqui, na minha pasta principal, que é GitHub. Tudo que está aqui está vinculado lá com o GitHub, né? E esses nomes que vocês estão vendo aqui é o mesmo nome do GitHub. Então, quando eu entro aqui, eu tenho a pasta do projeto, tá? Curso Open Science. Eu entrei aqui, ó, isso aqui já é gerado automático, ó. A gente vai aprender, o Git gera esse ponto Git aqui, para questão do sistema. O quarto gera essa pasta aqui, por questão do sistema. O RStudio gera o controle do projeto, certo? E aqui, ó, isso aqui já é gerado automático, docs, certo? Imagens eu que gerei, eu quis dar nome de imagens, fig, é coisa sua. Isso aqui o sistema gera. Renvorm para o controle de ambiente, certo? Recursos, eu dei esse nome, recursos que vão preencher lá alguns conteúdos do curso. Então, eu que gerei, e o resto é coisa de sistema. Então, por exemplo, doc já é gerado automático. Beleza? Doc já é gerado automático. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte, estou falando que agora, quando você for abrir um arquivo, na verdade, quando você for abrir um projeto, abrir uma pesquisa, ok? No seu, por exemplo, no seu R, tá? Você simplesmente não vem aqui fazer aquela coisa, né? Vou abrir aqui um script, um file, né? Abrir aqui um RScript, faço o que eu tenho que fazer, papapá. Aí salve ele na pasta, deixa o negócio desvinculado e assim por diante. Não, tá? Você agora, por exemplo, se você vai fazer uma análise, você vai fazer a análise a partir de uma base que já está estruturada, as origens estão todas na mesma raiz, certo? E você vai aqui agora controlar, porque só assim que você vai poder fazer o controle de versão, controle de ambiente, de uma forma um pouco mais automatizada e um pouco mais profissional. Você vai abrir um projeto aqui, ó. Você vai abrir um projeto aqui no RStudio. Tá? Então, você vai abrir aqui a partir de um diretório existente, ou a partir de um novo diretório que você vai criar, com controle de versionamento a partir do Git, com controle de ambiente a partir do RStudio, tá? Então, você vai criar um diretório. Então, o seu projeto vai estar num diretório. Não é mais arquivo solto aqui, ali, acolá, não. E quando você cria isso, tá? Algumas coisas já vão estar estruturadas para você. Igual, por exemplo, esse arquivo, essa pasta docs aqui, já está estruturada. Beleza? Já vai estar estruturada aqui, ó, o PDF do nosso curso que vocês viram lá no site. Já é gerado automático aqui a partir dessa pasta docs. Beleza? Então, então algumas coisas já vêm estruturadas, outras coisas é sua organização. E agora a gente tem que tentar deixar de uma forma mais inteligível possível, né? Então, eu apresentei algumas dicas ali, mas aquelas dicas não são, né? Não são dicas finais, não são dicas simplesmente dicas imutáveis. Eu mesmo já tenho organizado projetos aqui que é de um jeito e outro projeto é de outro jeito. Enfim, mas o fato tem que ser inteligível. Existem algumas propostas? Existem algumas propostas. Por exemplo, né, eu tenho essa proposta aqui de um outro artigo, aí não faz parte desse artigo principal que a gente passou para vocês, viu? É um outro artigo, ele não é tão legal não, mas tem uma propostinha boba, mas legal, né? Por exemplo, você pode pensar dessa forma aqui, ó. Uma proposta para você, né? Você tem aqui o nome do seu projeto, certo? Sempre o README, em cada pasta um README, explicando o que é aquela pasta, o que diz respeito àquela pasta, certo?
E aí tem os arquivos do sistema, no caso aqui do RStudio, que vão controlar o projeto, né? O versionamento do projeto e assim por diante. Aí você tem uma pasta aqui de resultados. Aí nesses resultados você tem scripts, lembrando que os resultados foram gerados por scripts, né? Você tem os scripts, você tem os dados, aí você tem uma pasta separada, se é que você acha necessário, de repente você acha que não é, são só 3 bases de dados. Ah, precisa separar em pastas, ok. Então você tem que os dados crus, processados e os metadados. Aí você tem a pasta aqui de texto, né, que é do seu manuscrito, e tudo que gerou o seu manuscrito, tabelas do manuscrito, figuras do manuscrito, algum material suplementar, as referências que podem estar ou não numa pasta separada, certo? Como a gente viu lá nos roteiros, tem como você criar um arquivinho e ir alimentando ele. E aí você tem né, até virar e materializar a sua pesquisa em artigos, né, as submissões. Você quer que só poderia ter submissão. Você mandar só um journal e você aceita quando acabou, né? Mas de repente tem um journal 1, primeira rodada, segunda rodada, journal 2, né? Foi reprovado aqui, journal 2, primeira rodada, revisões, até ser aprovado, enfim, versão final. Então pode ser uma proposta. Agora você pode, de repente, pensar numa solução um pouquinho mais elaborada, né? Você pode dividir isso aí, né, em outros ramos que a gente fala, certo? Você pode dividir isso aí em outros ramos e não querer estruturar, né? Como eu falei ali, não precisa de pasta para dados processados, crus e metadados. Eu acho que os resultados podem estar separados dos dados, enfim. Mas isso aqui são só propostas que você pode pensar sobre. Eu mesmo não faço igualzinho aqui, não. Não tem feito igualzinho, não. Eu faço algo aqui parecido, mas totalmente inteligível. Ok? Então, mas a ideia é que você estruture esse projeto, beleza? Estruture esse projeto já do início. Começa a pensar nessa estrutura aqui. Pablo, tem uma pergunta do professor Márcio. Para quem? Professor Márcio Pimenta. O professor Márcio, mas o professor Márcio, mas está aqui na. Tá com uma levantada aqui. Ah, tá. Márcio, faz favor, então. Ele não escreveu no chat, não, né? Faz favor, Márcio. Professor, boa noite. Boa noite. Essa questão toda que você está explicando, eu acho ela extremamente relevante. E eu já adoto muita coisa no meu dia a dia. Bom, a minha pergunta vai no sentido de mais um passo atrás. O que eu quero dizer com isso? Da escolha primeira do repositório, né? O Git já penso eu, para quem principalmente quer de TI já conhece bem ele, né? Ele já está aí há bastante tempo. E eu recentemente tenho tido contato com a SF. E aí me vem aquela pergunta, dá, entre aspas, né, para a gente escolher um só, para concentrar tudo, ou acaba tendo que, de alguma maneira, ele se complementar? Eu pergunto isso porque eu tenho visto que você mesmo tem alternado muitas telas e tem ido e voltando. Concentrar tudo num desses dois é viável? Ou no final das contas, como todo software, um tem pontos fortes e pontos fracos, e aí você vai se complementando? Márcio, finalizou? Tá. Vamos lá. Para os meus propósitos, não tem jeito. Para os meus propósitos, não tem jeito. Eu quero fazer artigos que a pessoa lê em HTML no celular, né? Consigo colocar modo dark, modo lighting, possa ter no mesmo lugar um PDF. Eu quero que aquilo seja rastreável, né? Tenha DOI, tem controle de versão. E, por exemplo, e eu quero que aquilo materialize e vale alguma coisa para mim, né? Seja publicado nos meios tradicionais. Então, assim, não tem como, né? Na USF, por exemplo, você tem aí o histórico de tudo que você fez, entrou, saiu e tudo, mas não faz o deploy do modelo, certo? Daí você vai ter um trabalho danado de fazer as coisas ali no Wiki, por exemplo, certo? Agora no GitHub você já tá fazendo aqui, trabalhando no seu RStudio aqui e tal, dá um commit no Git lá, já sobe automaticamente, já faz o deploy e já vira lá o seu artigo final, tá? E ao mesmo tempo o GitHub não gera DOI, certo?
Por exemplo, para os artigos tutoriais que eu tenho aqui, que eu tenho feito, o GitHub vai atender bastante, tá? Por quê? Porque eu não tenho aquele processo de coleta de dados ali. Até tenho, né? Mas eu parto dos dados que já existem, para mostrar os meus exemplos. E aquela parte inicial lá de pré-registro, né? Registro, todo o histórico que foi feito, de repente não precisa pôr SF. Mas quando chega, por exemplo, eu terminei o artigo tutorial, eu quero colocar aquele em pré-print para a comunidade ver, para ter um DOI, para, né, as pessoas verem que aquilo lá existe, não correr o risco de alguém lá no GitHub, né, por um motivo ou outro esquecer de colocar qual licença, copiar, replicar, e você já tem um lastro lá no ASF com um DOI falando que aquilo lá é seu, entendeu? Então, assim, para meus propósitos, eu não consigo pensar numa solução única, ou só SF ou só GitHub. Não tem como. Só os dois é possível? Só os dois, trabalhar só com SF e GitHub. Para os meus propósitos, por enquanto, sim. Tanto que, por exemplo, Mendeley eu tenho abandonado, não vou usar mais, né? Foi lá atrás que eu comecei, não vou mexer mais com Mendeley Data, né? Não vou subir mais nada para lá, a não ser que exija, né? A revista exija, certo? Então, assim, eu acho que o SF, GitHub e aí Zenodo, porque tem uma coisa ou outra que você precisa gerar a partir do Zenodo, porque é mais automático via GitHub, dá para você levar. Agora, só um ou outro, para os meus propósitos, não. Talvez para a Lilian, que vai fazer um trabalho somente qualitativo. Basta ela só mexer com SF, entendeu? Bacana, obrigado. Nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Acho que ainda não. Ninguém levantou mão. Então deixa eu tocar aqui. Acabando, viu, pessoas? Professor, desculpa, esse esquema das pastas, o senhor pode disponibilizar depois para uma leitura melhor, um PDF, talvez? Esse PowerPoint aqui eu vou deixar disponível no site do curso, Aline. Tá bem, é porque essa tela não deu leitura dos nomes. Beleza. Bom. Acompanhamento de mudança, controle de versionamento, uma das coisas principais, né? Uma das questões principais. Alguma coisa a gente já falou, né? E a integração que a gente tem hoje com os nossos armazenamentos das nuvens, Dropbox, Google Drive, OneDrive, com o SF já nos ajuda bastante a fazer esse controle de mudança, certo? Ajuda no espelhamento e compartilhamento do projeto. Você tem as coisas aqui, não só no seu computador, você pode copiar o link para o seu colega, certo? E você simplesmente já vamos dizer, está meio caminho andado nessa questão, né? Do backup, do espelhamento e compartilhamento do projeto, tá? Mas mesmo assim dá para melhorar, além do que a gente faz aqui, né? Além do que a gente já faz aqui no OneDrive, no seu computador aí, né? Então a gente tem um projeto aqui que a gente quer compartilhar, sei lá, qualquer coisa aqui, colocar aqui, né, o nosso artigo PDF aqui. Então, a gente pode compartilhar aqui no OneDrive, no seu Google Drive, se for aí, colocar acesso para os seus colegas aqui e também ter um certo controle de versão, né? Aí eu já estou até adiantando algumas coisas aqui já. Você tem até um controle de versão, né? Esse arquivo aqui, essa pasta que seja, né? A pasta nossa total aqui, né? A pasta do projeto, tá aqui. Você compartilha a pasta do projeto com os seus colaboradores, dá acesso à edição, ou à escrita para cada um de forma diferente, certo? E você pode ver o que as pessoas estão fazendo e você também pode trabalhar simultaneamente nessa mesma pasta. Não consegui até hoje, eu acho meio bagunçado, enfim, não consegui. E você também tem um controle, né, de versão dos arquivos, certo? Cada arquivo você tem um controle de versão. Mas qual que é o problema, por exemplo, desse controle de versão? A gente tem um arquivo qualquer aqui, aí tem aqui um OneDrive, um histórico de versão, né? Aí tá aqui, ó, histórico de versão do arquivo. Certo? Tem aqui. Qual que é o problema nesse esse histórico de versão que o próprio OneDrive faz, o seu Google Drive faz, o Dropbox faz? Olha, o controle de versão, ele dá o snapshot na hora que ele quer, né? Não é na hora que você quer. Certo? E dá o snapshot a cada mudança, que muitas vezes não interessa. Você consegue voltar, é óbvio, lá, restaurar para a versão anterior, tem como, a primeira versão, você consegue fazer um pouco de manipulação aqui. Mas isso, por exemplo, também fica difícil de publicar, de mostrar o que está acontecendo no seu OneDrive, no seu compartilhamento
privado, porque vamos dizer assim que é privado, né? Para as pessoas, certo? Sem falar que é privado e é seu, né? Daqui a 2 anos você resolve, de repente, a não, a não disponibilizar mais o link e as pessoas perdem o acesso. Então, por isso que você tem que pôr um repositório público, igual o SF, que já vai ficar lá de uma forma definitiva por no mínimo 50 anos. Beleza? Quantas e quantas vezes você já foi acessar um link aí que não está funcionando mais, né? Então, eu já passei por isso, muitas vezes. Então, você pode fazer um certo controle de versão de uma forma um pouco mais manual no seu armazenamento nas nuvens. Mas não é a melhor forma, tá? Não é a melhor forma. Ele te ajuda a fazer backup, certo? Você pode, de repente, controlar e manter mudanças pequenas aí, inclusive é uma das boas práticas, né? Não querer fazer versões só de mudanças grandes. Não. Tenta gerenciar mudanças pequenas, que é mais fácil, né? De você manusear, de você escrever, né? Pequenos textos explicando o que mudou. A gente vai ter tudo isso nas mãos quando a gente estiver usando o GitHub ou o Git, certo? Beleza. Compartilhar mudanças regularmente com a equipe. Todo dia, se for o caso, se estiver usando o Git, né? Fazer o dia que você trabalhou naquele projeto, não, vou deixar aqui, porque deixa eu mexer mais coisas, vou mexer só semana que vem, então aí a semana que vem eu vou trabalhar um dia inteiro, vai ser coisa, vai ser mais, vai ser um montante maior e vai realmente impactar em alguma mudança, aí eu faço a mudança só lá. Não. Trabalhou aqui, mudou alguma coisa, no dia você já envia, certo? Fala por experiência própria. Você você vai se esquivar de alguns problemas que a gente pode ter aí no meio do caminho, tá? Principalmente em relação ao GitHub, que trabalhar do jeito que a gente vai trabalhar aqui é tranquilo, mas se você quiser uma coisa mais avançada no GitHub, você tem que se policiar muito pra você não fazer bobagem, tá? Você tem que policiar muito fazer bobagem. Então, você fazer, né, commit sempre, atualizar sempre o README, né, como a gente colocou lá, para cada pasta ter um README, um change logs, de repente você vai fazer isso manual. Se você for fazer manual, essa não é a nossa ideia, né, mas você vai ter que conversar com o seu leitor que mudou, fazer um checklist do que mudou, por que mudou, gerenciar essas mudanças, certo? E documentar, né? O que é muito comum, não sei se você já viu em algum repositório, em alguns lugares, né? Que a gente tem lá os change logs. Ok, se você for fazer um trabalho um pouco mais manual, um pouco menos profissional, o termo não é menos profissional, né? Vamos dizer assim, o que a gente faz mais no dia a dia, mais comum, que a gente está acostumado, até porque muitas vezes a gente não tem competência para, né, e domina todo o ferramental necessário para isso, você tem que documentar. Você tem você tem vários repositórios, tem vários lugares que tem lá um changelog lá, né? Assim como você tem um requirements.txt, o changelog.txt, você vai mostrando que mudou. Assim como você entra lá para baixar um software, né? E tem as versões diferentes do software, tem os releases ali, né? Aqui lá o changelog, o que mudou versão a versão. Beleza? É óbvio que lá de uma forma um pouco mais sintética, e o changelog você vai tentar ser um pouco mais analítico, certo? Mas a ideia é que você não faça isso na mão, né? Enfim, então você faça a mudança regularmente e de tempos em tempos você faça, né, cópia do seu projeto. Assim como você fazia lá mesmo, daquele jeito, sabe? Daquele jeito. Né? Artigo V1, artigo V2, artigo V3. Então, você tem que fazer algumas mudanças, você tem que fazer alguns controles significativos de tempos em tempos para lastrear essas mudanças. Tudo isso, se você for fazer na mão, né? Então, veja bem que essa não é a minha dica, né? Essa não é a minha dica. A gente vai aprender, tentar fazer isso aqui de uma forma mais automática. A gente vai tentar acompanhar as mudanças, fazer o controle de mudanças, controle de versões, de uma forma um pouco mais profissional, menos amadora, menos manual, certo? A gente vai usar um controle de versão. A gente vai usar aqui o Git, o GitHub, para isso.
tá? Para você não se preocupar com essas questões aqui operacionais que muitas vezes tomam muito tempo seu. Beleza? A gente vai aprender a fazer isso aqui de uma forma um pouco mais automática. Então, essa que é a nossa sugestão. Certo? E, por fim, manuscrito, né? Ok, a gente usa ainda, eu uso ainda, ferramentas online para a gente fazer nosso manuscrito, Google Docs, o OneDrive agora, né? Já está linkado entre você, a sua equipe, os seus coautores. É uma possibilidade. Mostrei para vocês agora aqui, né? O controle de versão no OneDrive. Tem alguns problemas que a gente consegue controlar realmente quando eu quero ter cada ponto no tempo. Lá é por conta deles, né? Enfim, mas é uma possibilidade. E a gente pode fazer e talvez, né? A gente vai até fazer. Eu, para meus artistas aqui, eu acabo fazendo. Mas por quê? Por um outro motivo. Eu faço porque muitas coisas para mim ainda são difíceis de escrever direto em inglês. E nos processadores de texto, eu tenho a ajuda ali de escrever em português e traduzir ali e fica mais fácil ali. Mas aí depois eu pego, copio e colo de uma forma um pouco mais profissional, a gente vai aprender isso, e eu comentei sobre isso na aula lá de Zotero, né? Qual que é o nosso fim último, certo? Eu quero fazer isso a partir de escrever um texto num formato simples, né? Por quê? Porque nesse formato simples, Markdown, LaTeX, né? E no nosso caso aqui, Quarto, tá? É um formato plano que a gente fala, né? Um plain text, certo? Um formato plano, você consegue lastrear e fazer o controle de versão. Você não consegue fazer o controle de versão no Word. No Word você tem lá, né? A gente viu o histórico aqui do OneDrive, certo? Data tal, data tal, data tal, mas não sabe que mudou de uma coisa para outra, não. No texto plano, você tem lá o commit, certo? E você tem lá indicado o que mudou. O que mudou de um tempo para o outro. E quando mudou e o porquê mudou. Você que definiu quando você ia mudar ou não. Certo? Então, a ideia é o quê? A ideia é que a gente venha aqui, ó, no final das contas. Estou aqui no RStudio, tá? A gente vai criar um projeto aqui. A gente vai criar qualquer coisa aqui só para a gente ver um documento, né? A gente vai criar um documento aqui, um quarto document, um manuscrito qualquer. Vou criar ele aqui. E a gente edite e trabalhe no texto desse jeito aqui, ó. Tá no texto aqui. Parece assustar no primeiro momento, mas é uma linguagem Markdown que tem algumas questões simples, não é difícil, fácil de lembrar. Dois asteriscos você sabe que é um título, né? Um asterisco é o título superior aos dois asteriscos. Você quer identar, você quer colocar a marcação, né? Você coloca só o tracinho aqui, vai colocar os pontos, enfim. Então, tudo isso aqui é uma linguagem de marcação simples, que depois um outro programa, o Pandoc, né, vai compilar e transformar num texto um pouco mais inteligível. Aí você tem hoje em dia, por exemplo, editores que facilitam a sua vida. Você não quer trabalhar de uma forma pura e crua, né? Lembrar de todos os comandos aqui do Markdown. Você sabe que quando você coloca aqui entre as setinhas aqui, isso aqui vai gerar um link que você vai acessar via HTML, onde que está rodando lá na web. Você não quer lembrar que quando tem dois asteriscos, na verdade, você está colocando isso aqui como negrito. Enfim, tem muitos detalhinhos aqui que a gente acaba acostumando, quem usa muito, mas é óbvio que você não precisa decorar nada. Você pode trabalhar com o manual do lado, tem disponível para todo quanto é lado esse tipo de trabalho de manual, de informação, e fazendo à medida que você vai requisitando. Mas você tem hoje em dia, né, uns editores um pouco mais tranquilos, né, que te ajudam, você não precisa lembrar de nada, de muita coisa, né? Você trabalha como se fosse um processador de texto, mas um pouquinho mais simples, em que você consegue gerar uma tabela já a partir de uma forma um pouco mais automática, mais point and click, não via código, né? Inserção, você vai inserir uma tabela, uma figura, um link, né, um short code, né, um bloco de código, uma citação, uma referência cruzada, uma nota de rodapé, equações, parágrafo, divisões, enfim, call-outs, para no final das contas você fazer o quê? Você criar um texto... Oi?
Oi, Lilian. Professor, desculpa, fui eu. Só porque, como o senhor está falando de escrever em texto plano, a minha dúvida é, nesse caso, então, eu não usaria o Zotero para fazer as referências. Sim, aqui, ó. Os roteiros você tem que usar. O Zotero vai gerar o arquivo BIB para você. Aqui, ó, você vem aqui, ó, no caso aqui, ó, insert, citation, tá aqui, ó, meu arquivo todinho da Zotero aqui, ó. Já tá linkado, o RStudio linka com o Zotero aqui, ó. Entendi. Certo? Aí você vai usar a chave key, a chave BibTeX, né? Certo? A chave BibTeX para fazer as citações. Certinho, obrigada. Tá? Então, assim, aí para depois, né, vai ter um compilador que vai interpretar isso aqui e fazer o quê? Vai ser um compilador que vai interpretar isso aqui e criar, né, nossa, aqui, vai criar um material igual esse aqui, ó, inteligível para o ser humano, certo? Essa que é a ideia nossa, esse que é o nosso site aqui do curso, beleza? Aqui, ó, callout. Esses aqui são os callouts que eu criei. Enfim, os títulos. E aí tudo isso aqui sai de forma automática. Né? E aí, a pessoa vai lá, ver o código, usar o compilador dele no ambiente controlado e conseguir fazer a mesma coisa que você fez. Beleza? Então, assim, essa que é a ideia. Tem alguém que falou aqui, chamou? Não. Alguém chamou? Ah, a Lina já participou, né, Lina? Beleza. Então, essa que é a ideia, meu povo. Tá? Então, é isso aí. Em termos práticos, o nosso curso termina por aqui, tá? E aí, eu deixei um pedacinho aqui, caso a gente tinha um pouquinho de mais tempo, né? Que seria algumas sugestões um pouco mais do ponto de vista comportamental, individual, em que a gente pode, enfim, instigar vocês, incentivar vocês. Falar isso aqui bem, em forma bem rápida. Esse aqui também não é oriundo do nosso artigo principal, é de outro artigo aqui. Depois eu vou colocar lá no nosso material do curso, tá? Mas eu achei legal trabalhar isso aqui. Lilian, você quer comentar novamente? Não, desculpa, esqueci de abaixar a mão. Beleza. Então, só para finalizar aqui, gente. Então, assim, qual estratégia, né? Eu elenquei aqui, na verdade não foi eu, né? O trabalho, então eu esqueci qual que é a referência, tá aqui. Eu elencou aqui algumas estratégias, algumas ações concretas que a gente pode tomar para a gente já começar, né? E a primeira dica é justamente isso, né? Começar. Comece por pouco, comece pequeno, mas comece. Certo? Então, experimentar a integração de práticas aí, política de ciência aberta nos fluxos de trabalho diários. Já começar a colocar no seu fluxo de trabalho. Comece pequeno, comece a fazer coisa pouca. Tá? Use um software de código aberto, publique um pré-print ali, ou pré-registre um estudo mais simples. Assina uma revisão por pares, vai lá e publica. Certo? Então, à medida que você vai se sentindo mais confortável, aí você vai adotando coisas um pouco mais avançadas. Você vai usando cadernos de laboratório, notebooks, né? Ou os nossos textos aqui que a gente vai aprender reprodutíveis, tá? Aí a gente vai depositar códigos e dados um pouco mais detalhados em repositórios públicos, registrar um relatório e assim por diante. Familiarize, né, com as políticas aí nossas aqui do Brasil, crie espaço aí para ler, compartilhar, discutir com alguns envolvidos aí, com o pessoal das agências governamentais aí, de outras instituições sobre o assunto. Nós temos algumas instituições que estão na vanguarda aí do assunto, né? A Fiocruz tem muita coisa, tem a Arca lá, né, da Fiocruz, cursos e muito material de ciência aberta e tantas outras instituições, a Cielo, que já está na vanguarda aí desde 1997, 98, tem entrado forte nos últimos anos com a questão da ciência aberta. Tem muitos textos e artigos e blogs na Cielo bem legais sobre ciência aberta lá, tá? Compensa dar uma olhada. Analisar e compartilhar cases, né? De implementação da ciência aberta, né? Torne-se cada vez mais familiarizados e inspire as pessoas aí a fazer essa implementação. Cases bem-sucedidos da prática de ciência aberta sempre são bem-vindos. A ideia desse curso aqui, com a pesquisa que a gente vai desenvolver ao longo de 2, 3 anos, é para isso, para ser também um case de sucesso nesse sentido,
percorrendo todas as etapas, todo o processo, todo o workflow e tentando deixar dentro desse processo o mais transparente possível e chegar no fim para a pesquisa efetivamente ser replicável, reprodutível. Tá? Essa que é a ideia. Se você está dando algum curso, já começa a fazer a introdução nos seus cursos aí, igual eu estou fazendo aqui, né? É óbvio que o curso é de ciência aberta, não deveria ser diferente, mas vai ser assim para todo e qualquer curso, independente do assunto que eu vou dar. Por exemplo, o meu próximo curso vai ser de modelagem de equações estruturais. Vai ser totalmente do jeito que vocês estão vendo isso aqui, certo? Vai estar lá disponível no GitHub, até lá eu vou avançar em algumas coisas, vou deixar um pouco mais detalhado, enfim. A ideia é essa, né? Implemente isso nos seus cursos. Torne os seus cursos da graduação, da pós-graduação, abertos, né? Existem diversos, sei lá, no GitHub você vai ver diversos professores de TI que tem um curso deles lá no GitHub. A pessoa entra lá e o curso que dá na Universidade Federal do Espírito Santo, né? O curso que dá lá na pós-graduação, tá lá, o material todinho. Só entrar lá que você coleta todinho o material de forma aberta, toda a estrutura, a ementa e a linha de raciocínio dele. Certo? Então, a ideia é essa, adotar isso já, né, enquanto recursos educacionais. Começar pelo que você faz no dia a dia aí, por exemplo, que não tem como a gente correr, que são as aulas de graduação. Tá? Então, o que eu acabei de comentar... Fala, Márcio. Um dos meus interesses mais recentes é o trabalho com produtos tecnológicos, né? Dentro de produtos tecnológicos, o senhor tem visto aí algum repositório, o quanto isso está convergente com ciência aberta? O senhor tem como falar um pouco a respeito disso? Contribuir um pouquinho em relação a quanto isso está integrável aí com ciência aberta? Ô, Márcio, vamos ver. Você é de que área, Márcio? Eu sou de administração. Administração. Tá? Porque o pessoal de TI, pessoal de ciência da computação, sistema de informação, gestão de informação, já está na vanguarda nessa questão há muito tempo, né? Porque se a gente for pensar bem, um dos principais movimentos, né? Talvez o movimento que mais impulsionou toda essa onda nossa de ciência aberta, antes foi software aberto, certo? Antes foi software aberto que já aí, né? Esse movimento aí já vem forte há 30, 40 anos, se a gente for pensar bem, certo? Então, assim, aí quando a gente fala em software aberto, em recursos open source, vamos dizer assim, em termos de repositório, é o GitHub mesmo. Você tem o GitHub, o GitLab, né? Alguns concorrentes ali, tem alguns concorrentes com outro tipo de estrutura, que eu não fui muito a fundo ainda, mas tem o Bitbucket também, né? Tem uns outros ali, uns 3 principais. Mas em termos de principal repositório, e existe uma padronização, uma linguagem comum entre o pessoal de TI, né? Todo esse estudo que a gente está falando aqui veio oriundo do pessoal de TI, tudo oriundo de lá, né? Ou seja, a prática de construção de software, as boas práticas de construção de softwares, de gerenciamento de projetos na área de TI, estão sendo transpostas para nós aqui, para essa indicação de boas práticas de ciência aberta e no nosso fluxo de trabalho enquanto pesquisador. É por isso que eu falei, então, uma pegada um pouco mais quantitativa, porque requer aqui alguns conhecimentos de TI, requer alguns conhecimentos de softwares de análise de dados e tal, mas que possa ser incorporado em qualquer tipo de trabalho. Então, assim, eu não sei se é isso que você queria ouvir falar, mas em termos de repositório, o principal para a área de software e tecnologia é o GitHub mesmo, não tem muito outro, não, outra solução, não. Bacana. Obrigado. Beleza, Márcio? O que a gente acabou de falar foram coisas para você entrar nesse mundo, né? Se você quiser pensar de uma forma, né, um pouco mais avançada, aí é um pouquinho do que a gente vai ver aqui, né? Colaborar com outros, com tecnologia de ferramenta aberta. Então, eu até podia ter feito isso aqui antes, não fiz. Então, onde que eu estou aqui, né? Colaborar com outros aqui, usando as ferramentas de ciência aberta, né? Como, por exemplo, as que a gente está apresentando aqui, né? Markdown, o Quarto, o Git, GitHub, RStudio e assim por diante.
certo? Desenvolver redes de colaboração, ciência aberta, né? Estabelecer redes colaborativas com outras pessoas que defendem essa pesquisa aberta e trabalham com tópicos relacionados. Então, para você aprender aí os padrões, as diretrizes para se organizar, analisar, visualizar dados, comentar e revisar código, criar documentação complementar, tudo isso que a gente vai aprender um pouquinho aqui, né? Crie você, né, os seus materiais em ciência aberta, né? Expresse a sua opinião aí, escreva os depoimentos, relatórios, glossários, declarações, seja um expoente aí também desses princípios, certo? Da mesma forma também, nessa onda também, né, a gente pode promover essas mudanças na avaliação da produção científica, da produção acadêmica, é um dos nossos gargalos aqui na ciência aberta, né, porque tudo o que a gente tem que fazer para deixar a pesquisa mais reprodutível, replicável e transparente, como vocês devem ter percebido, dá trabalho, né? Ou vocês não concordam comigo? É facinho. E aí? Concordam comigo? Facinho? Moleza? Dá trabalho, né? Como vocês perceberam bem aí. E dá trabalho, demora mais do que nós aqui somos cobrados, nós estamos acostumados. E de repente as metas que nós temos no dia a dia aí, o que nós temos aí, né? Pode ser que não se aplique mais, né? As pressões por publicações, mais relacionado com quantidade do que qualidade. Tudo muito quantitativo. Vide aí o nosso padrão CAPES da vida, o Qualis CAPES da vida. E pode ser que eu não consiga produzir 3 artigos bons em 4 anos. Desse jeito aqui, vai dar muito mais trabalho, eu consigo no máximo 2. De repente, as métricas mudarem mais qualitativas e de forma que você mostra que o que você está fazendo aqui é muito mais reprodutível, replicável e transparente do que os demais artigos, os demais materiais, as demais pesquisas, certo? Como eu não estou preocupado com pós-graduação mais, eu estou fazendo isso aqui. Agora vocês que talvez aí estão pensando, né, dão aula em pós-graduação ou pensando em participar de pós-graduação, é algo a se pensar, né? É algo a se pensar. Porque vocês vão ser cobrados, por um desempenho que talvez não dá para ser gerido dentro do contexto da ciência aberta. É algo a se refletir, ok? E aí, né, cria oportunidades para as pessoas aí especializar na ciência aberta, é o que eu estou tentando fazer um pouquinho aqui, né, que a gente está tentando aqui, eu, o Ricardo, e vamos achar outras pessoas também para nos ajudar, né, para angariar, porque a ideia é a gente ser um expoente aí, pelo menos por enquanto, devagarzinho sempre dessa proposta, certo? De ciência aberta. Ok, pessoas? Então, por hoje... Pablo, Fala, Rodrigo. eu queria fazer um comentário. Você comentou que às vezes a gente faz um balanceamento. Vou escolher uma revista para publicar que às vezes eu consigo fazer 3 artigos num quadriênio em revistas que não trabalham ainda com essa prática de ciências abertas. E se eu for desenvolver uma pesquisa em que eu tenho que divulgar todo esse detalhamento, eu consigo fazer uma quantidade menor de artigos, né? Agora, o que eu estou observando, Pablo, é uma tendência das melhores revistas, né, das revistas de impacto, já cobrarem tudo isso. Então, eu acredito que, assim, em pouco tempo, se a gente não tiver uma familiaridade mínima com essas técnicas, né, que você está apresentando para a gente, em revista boa a gente já não vai publicar mais, entendeu? Então, esse balanceamento que a gente faz, ele é um caminho assim. Agora, a gente tem que se adaptar a isso mesmo, não vai ter muita escolha, não. Num curto prazo, a gente ainda consegue um resultado, mas num longo prazo, eu acho que sem isso aí, a gente não vai publicar em revista top journals, aí, seja brasileiros ou internacionais, a gente dificilmente vai conseguir colocar um artigo bom neles. Então, Rodrigo, assim, eu concordo totalmente com você. Eu concordo. Eu tenho uma esperança nesse sentido, que isso vai acontecer mesmo, certo?
Mas você há de convir comigo que talvez no prazo aí pequeno, sei lá, médio e longo prazo, 6, 7, 8, 10 anos, por mais que, né, possa ser, vamos dizer assim, curto, pensando numa carreira de pós-graduação, mas é um inteirinho que de repente você perde a vaga da pós-graduação por tentar fazer desse jeito, né? Concordo. Né? Ou seja, se o sistema não mudar, continuar do jeito que está, e a gente sabe que é tudo muito travado, né? As coisas não mudam assim. Eu lembro, por exemplo, em 2020 não, lá para 2016, 17, a gente recebeu uma visita aí na, na UFO, né, do rapaz lá da casa, falando, não, agora o peso é outro, vai contar muito a extensão para todos aqui, você tem que fazer e mostrar nas redes que você está fazendo, você tem que fazer, conversar e ficar mais perto da comunidade, então vai contar muitas extensões e tal. Eu estava meio cansado de pesquisa, né? Aí eu pensei, então vou ajudar. O meu irmão lá era coordenador do núcleo de educação financeira, eu vou ajudar ele lá, né? E dando palestra, mini curso, estando pertinho do pessoal, da pessoa física, né? Da pessoa que realmente precisa e tal. Aí chegou em 2020, tipo assim, não, que vale é pesquisa mesmo. Que vale é 60% dessa pontuação é publicação e ponto acabou. E tá assim até hoje, meu. E tá assim até hoje. Então, assim, eu não sei se isso vai mudar assim num curto prazo, não, entendeu? Então, essa questão da métrica é muito importante. Se de repente mudar a métrica, você tem uma tendência a pessoa fazer fazer uma pesquisa mais transparente, mais reprodutível, mais replicável, né? No sentido que fazer tudo isso demora mais. E a pessoa fica mais incentivada, porque tudo isso que ela está fazendo no processo está sendo pontuado, está sendo bem avaliado, enfim. E nos países da União Europeia, vídeo que a gente conversou, o Ricardo conversou um pouquinho lá no começo, né? Está sendo realmente uma onda bem forte. Existe o questionamento do porquê, né? Mas tá uma onda bem forte. Holanda, principalmente, Portugal, muito forte. Né? O Brasil é pioneiro em dados abertos e acesso aberto, mas até então para por aí, né? A gente sabe que são alguns itens só. Existem diversas outras frentes que a gente pode atuar dentro da ciência aberta. Beleza? Alguém Ciência mais? aberta vai conseguir integrar, né, muito instituições, né? Pesquisa entre instituições também, né? Sim, sim, uma das nossas prerrogativas é a colaboração, a comunidade, né? De pesquisadores. Então, das prerrogativas são essas, trabalhar em equipe e comunidades. E aí, pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Deixa eu parar a gravação por aqui. Deixa eu ver aqui. Torcer para dar certo